Olá, graça e paz. Meu nome é Hilário José, Bispo da Graça. Eu sou pastor da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Brasília. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020, dia de estudo bíblico na nossa igreja, de reunião de oração. Nós fazemos isso todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, presencialmente na nossa igreja, ou também via YouTube para as pessoas que ainda não podem estar no templo. Hoje, excepcionalmente, eu estou transmitindo esse estudo da minha casa. Ele foi gravado porque exatamente também neste momento a nossa igreja está em assembleia. Mas nós não queríamos deixar esse espaço vazio para aquelas pessoas que, embora não sejam membros da nossa igreja, acompanham a nossa programação. Nós também vamos ter um momento de oração. Durante o nosso estudo, você pode então compartilhar o seu motivo de oração. Tem um número aí que nós estamos disponibilizando de WhatsApp. Você pode colocar o seu pedido de oração ali. Eu mesmo sou quem acessa esses pedidos. Pode ser também motivo de agradecimento. O que nós queremos é compartilhar a sua vida. E vamos fazer isso com toda a discrição. Caso você também queira representar alguém, interceder por uma pessoa que enfrenta alguma dificuldade, use esse nosso serviço de oração por você para que a gente possa te ajudar. Esse é um propósito nosso, porque é o que se espera de uma igreja, que ela clame pelo mundo, pelas pessoas, pelos servos de Deus também. E nós vamos nos sentir muito alegres de poder compartilhar a sua vida também nos nossos momentos de oração. Nós vamos cantar o hino 94 de Salmos e Hinos, que tem a ver com o que nós vamos estudar hoje, e logo depois nós vamos efetivamente entrar no nosso estudo bíblico. Fique conosco. Esse hino 94 do Inário Congregacional, Salmos e Hinos, o primeiro inário dos protestantes aqui no Brasil, tem como autora Sarah Pulton Calley, ela que também foi pioneira entre aqueles que vieram para o Brasil pregar para o povo brasileiro em língua portuguesa. Ela, junto com seu esposo, Robert Reid Calley, foram esses instrumentos de Deus para plantar uma igreja em língua portuguesa para os brasileiros. E esse hino, A Velha História, é de autoria dela e fala da necessidade que nós temos de nos apegarmos à velha história. Nós vivemos tempos modernos em que as pessoas relativizam tantas coisas e querem mudar tudo, mas a história do Senhor Jesus Cristo, a história da palavra de Deus, do Evangelho que salva, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser substituída. E nesse cântico eu creio que a Sarah estava dizendo: não, eu não quero nada que substitua a velha história. A velha história para mim é suficiente, é o bastante para a minha vida. Ouça esse cântico. Para quem tem o inário, Salmos e Hinos, é o de número 94. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de
triste aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Que bonito esse hino, não é? Nós não precisamos de mais nada, basta-nos a velha história, basta-nos as escrituras, elas são suficientes. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a suficiência da palavra de Deus. Mas não esqueça, durante o nosso estudo, você pode também fazer aí o seu pedido de oração para esse número que mais uma vez eu estou colocando aí. Será um prazer poder compartilhar a sua vida, suas necessidades. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Seja qual for o seu motivo, queremos compartilhar. Vamos ao nosso estudo e, para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 19. É por meio deste salmo aí que nós vamos fazer exposição da suficiência da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Vou dar um tempinho para você abrir. Enquanto isso, mais uma vez, fica aí o nosso número WhatsApp. Não deixe de compartilhar o seu pedido de oração. E nas suas orações, esteja sempre também orando por nós, por nossa igreja, por esses tempos difíceis que nós estamos atravessando, mas que são possíveis de serem vencidos, superados, porque nós confiamos naquele a quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo. E ele disse lá em João capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diz assim o Salmo 19, Salmo de Davi, a excelência da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Atente agora a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Palavras de Davi, servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui uma breve explanação de como está estruturado este salmo, né? O salmo, do verso 1 ao verso 6, ele declara a glória de Deus. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, são a revelação de quem Deus é. Mas não só as escrituras declaram a pessoa do nosso Deus, mas até a natureza, as coisas que foram criadas, tudo glorifica o nosso Deus. E é o que o Davi está dizendo do verso 1 ao verso 6, essa introdução daquilo que ele quer enfatizar neste salmo. Do verso 7 ao verso 10, exatamente, que vai ser o ponto do nosso estudo aqui, o Davi aponta para a suficiência da palavra de Deus, desse meio revelatório de Deus, por meio do qual nós sabemos quem Ele é. Nós só sabemos algo a respeito de Deus porque Ele quis se manifestar. E Ele o faz também não só por meio de uma revelação geral, por meio das coisas que foram criadas. Quando Paulo escreve, por exemplo, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai dizer que Deus está sempre se manifestando aos homens e que nenhum homem poderá um dia dizer que não percebeu a presença de Deus. Por isso todos serão indesculpáveis, porque Deus está se manifestando, Deus está se revelando ao homem, mas ele também se manifesta por meio das escrituras, e de uma forma muito particular, Davi descreve as escrituras sagradas, mais doces do que o mel, ele vai dizer. A gente vai ver rapidamente aqui tudo isso que Davi vai dizer, mas de uma forma muito profunda, porque a palavra de Deus, às vezes em poucas linhas, em poucas letras, ela fala de algo que homens teriam de publicar livros e mais livros para ter o mesmo peso, e sequer chegar lá. E por último, Davi, ele dá o seu testemunho a respeito do valor das escrituras, né, por meio de uma oração. E assim a gente vai caminhando em torno do estudo desse salmo. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, também refletir sobre o que é a suficiência das Escrituras e por que é tão importante nós pensarmos e entendermos a Bíblia como suficiente para tudo aquilo que nós precisamos para a vida. Quando Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele faz uma recomendação de que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, deve habitar ricamente em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus, que o apóstolo Paulo aos Colossenses aqui refere-se a ela como a palavra de Cristo, ela deve habitar na nossa vida ricamente, abundantemente, como ele expõe aqui aos Colossenses. Por quê? Porque ela é o fundamento da nossa fé e é o fundamento também da dinâmica da edificação da igreja.
instruindo e aconselhando um ao outro, que nós estamos aí sendo a igreja edificada, sendo a igreja que cresce. Quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, depois de falar daqueles dons específicos de liderança, ou seja, são pessoas que Deus dotou de determinados dons para que por meio delas as outras pessoas fossem edificadas, fossem lideradas a partir de qualificações, de capacitações dadas por meio desses dons, para que essas pessoas pudessem chegar à unidade da fé, não fossem como meninos agitadas de um lado para o outro. E aí Paulo cita no verso 11 os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. E quando Paulo quer resumir tudo isso, falando dessa edificação do corpo, lá no verso 15 de Efésios capítulo 4, ele vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, veja, cada parte do corpo cooperando, né, com os seus dons. O que acontece? Finalzinho do verso 16: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a igreja ela tem capacidade de, em si mesma, ela ter todas as condições, ter todo um aparato, ter toda a fonte de sabedoria necessária para a sua própria edificação. Nós não precisamos de nada além das Escrituras e dos dons que Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, já distribuiu para os seus servos, os crentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também, quando ele escreve a Timóteo, nas duas epístolas a Timóteo, ele fala de tempos difíceis, como os que nós estamos vivendo desde sempre. Se lá no primeiro século já era difícil, nos nossos tempos mais ainda. E ele vai dizer para Timóteo, tanto lá no capítulo 4, verso 1 em diante, quanto no capítulo 3 em diante, que nós devemos confiar na utilidade e na suficiência das Sagradas Escrituras. Resumindo, o que Paulo está ensinando para Timóteo é o que é um ensino para nós hoje. Para tempos difíceis, permaneça na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Lá na segunda epístola, capítulo 3, ele inicia bem parecido como no capítulo 4, verso 1 da primeira epístola. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele faz uma lista do que serão os homens: egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, arrogantes, e por aí vai. E o apóstolo Paulo diz lá no verso 14 desse capítulo 3: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Depois ele exalta a palavra de Deus, as Escrituras, no verso 16, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está falando aqui da suficiência da palavra de Deus. E no verso 2 do capítulo 4, ele vai dizer: solução para tempos difíceis? Permaneça na palavra, creia na palavra e pregue a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Mas voltando ao Salmo de Davi, que é a base para o nosso estudo dessa quarta-feira, Davi, de uma forma muito particular, ele expõe 6 declarações a respeito das Escrituras. E em cada uma dessas declarações, ele aponta uma característica para ela e os efeitos, né, que essa característica
produz. Nós vamos ver e vamos refletindo sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, no verso 7, ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós estamos sendo atacados por uma teologia liberal, como já foi estudado em uma dessas quartas-feiras, no estudo feito pelo pastor Aloysio. Estamos sendo atacados pelo relativismo das coisas, tudo vale, tudo pode ter uma perspectiva particular e que precisa ser respeitada. E a gente às vezes olha para o mundo e olha para dentro da igreja ou para a palavra de Deus e é tentado a pensar que a palavra de Deus ela precisa de alguns adendos, precisa de alguma atualização, de algum aperfeiçoamento, como andam dizendo por aí. Está até fazendo bastante sucesso uma declaração de um determinado pastor que vem dizendo aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas Davi, quando ele olha a palavra de Deus, ele diz: a lei do Senhor é perfeita. O que é perfeito? Não precisa de mais nada, já é perfeito. Você crê que esta é a palavra de Deus? Será que nós, homens, podemos acrescentar alguma coisa mais à palavra de Deus? Mas alguém vai dizer: mas a Bíblia foi escrita também por homens, né? Às vezes se argumentam isso, mas a própria Bíblia ela se declara perfeita e ela mesma se explica. Por exemplo, quando Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, embora homens tenham sido usados, aquilo que eles escreveram, cada um ali expôs a partir da sua vida e das suas experiências, não foi algo senão inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como está aí no verso 21 de 2 de Pedro, capítulo 1, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, embora escrita, embora tenha recebido aquilo que era próprio de cada um dos seus autores, Deus respeitou a característica de cada um deles, mas todos eles, homens santos, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Davi está dizendo neste salmo exatamente isso: a lei do Senhor é perfeita. Em primeiro lugar, a lei é Torá. Torá é aquela parte do Antigo Testamento, né, judaico, que ensinava, tinha uma natureza didática. Então a lei ela tinha esse propósito de formar as pessoas nas coisas que agradavam a Deus, que Deus colocou para que o homem pudesse viver a partir delas e ao mesmo tempo experimentasse a vontade de Deus e se agradasse da palavra de Deus. Quanto à perfeição, neste salmo, nesse verso 7 aí, John MacArthur ele diz que o texto bíblico ele afirma a inteireza da palavra, ou seja, ela é completa, ela é suficiente, transmitindo a ideia de algo amplo que cobre todos os aspectos de uma questão, tudo que é necessário para a vida. Eu nunca precisei recorrer a nenhuma outra palavra senão a palavra de Deus para encontrar respostas para tudo o que eu precisei na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, por desde bem novinho ter acesso à palavra de Deus e amar essa palavra, confiar nessa palavra e sempre buscar nesta palavra aquilo que eu necessito para a minha vida. Esse é um desafio nesses tempos difíceis em que os homens aí, né, se achando tão importantes, tão sábios, estão colocando a palavra de Deus de lado. Enquanto Davi, o rei Davi, um homem extremamente poderoso, segundo o coração de Deus, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que mais nós precisamos, né? A alma ser restaurada por meio da palavra de Deus.
É como está lá num outro salmo dele, o Salmo 139, no finalzinho. Davi fala tanto a respeito de Deus, mas quando é para falar de si mesmo, Davi se submete a essa palavra. Verso 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Ou como quando disse o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E olha o que essa palavra diz. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só a palavra de Deus tem esse poder de restaurar a alma, porque só ela alcança a alma humana. Eu não tenho poder para isso, nenhuma teoria feita, realizada por homens, vendida pelos homens, sabedoria humana, tem esse poder de penetrar na alma das pessoas e revelar o que as pessoas são, quais são os seus problemas e a solução para esses problemas. Por isso que Davi está dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele diz também que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ainda no verso 7, testemunho fala das escrituras como um depoimento de Deus, o próprio Deus. Ele é o guardião, ele é o fiel, ele é quem valida a sua palavra, mostrando quem ele é, porque a Bíblia o revela, e o que ele quer de nós. Deus, ele é o próprio avalista, ele é quem garante a sua palavra. E se Deus está validando a sua palavra, se ele está confirmando, se ele é o fiel testemunho da sua própria palavra, ela é digna de toda a confiança para orientar precisamente, porque Deus é perfeito em todas as áreas da nossa vida. Se há um conselho perfeito, esse é o conselho que vem da parte de Deus. Indo para o verso 8, Davi continua: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceitos são as regras, né, para a conduta e o caráter, no sentido de estarem exatamente de acordo com o que é justo e bom. Deus nos criou e sabe como devemos viver. Quando a gente lê os primeiros 2 capítulos da Bíblia, Gênesis, a gente tem detalhes do que Deus esperava da humanidade, como ele fez uma humanidade perfeita. Foi corrompida por causa do pecado já no capítulo 3. Mas se a gente estuda bem aqueles 2 primeiros capítulos, a gente vê como aquilo que Deus planejou para o homem é perfeito e é o que nós precisamos. E o propósito maior é sermos produtivos para a glória dele. Por isso ele nos fez a sua imagem e semelhança, para espalharmos por toda a terra a sua glória. E ele pôs nas escrituras justamente todos os princípios que necessitamos para esse retorno aos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Então são essas regras que Davi está dizendo aqui, são retos e alegram o coração. Ainda no verso 8, Davi ele está dizendo que a palavra de Deus é uma ordem, é mandamento do Senhor, é puro e ilumina os olhos. Não há erros, é palavra de Deus, é puro. E se não há erros, ela é precisa. Muitas vezes a gente retrocede na vida, a gente cai, precisa voltar tudo de novo, porque a gente deixa a palavra de Deus, que é luz, como diz o salmista, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, verso 105, e luz para o meu caminho. Por ser a palavra que não erra, inerrante, a Bíblia não apresenta opções fora do que ela afirma como verdade.
A Bíblia não é um livro de sugestões. Ou você acata como palavra de Deus e a cumpre, arrisca, ou você vai viver uma vida de retrocesso. Mas eu quero encorajar você a permanecer nessa palavra, a não abrir mão dessa palavra, tê-la como mandamento, como uma ordem de Deus, uma ordem que vai te guiar por um caminho em que você não vai escorregar, que você não vai ser enganado, mas você vai acertar sempre, porque a palavra de Deus não erra. Salmo 119, que é uma exaltação às Escrituras Sagradas, o verso 4, o salmista vai dizer: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Quando nós cumprimos à risca a palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: teu caminho será sempre reto, plano e com a segurança de que estará sempre andando de acordo com a vontade de quem é o Senhor desses mandamentos. O aspecto da pureza, ainda no verso 8 da palavra de Deus, tem a ver com a sua clareza, não é confusa. Teorias humanas, né, que a gente tem visto por aí, pseudociências, elas se conflitam entre elas. Eu não sei como é que as pessoas, eu sou desse, eu sou daquele pensador, elas conflitam, elas brigam entre si. E a palavra de Deus, ao contrário, ela é clara. Davi está dizendo aqui: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, abre a sua mente. John MacArthur afirma: a palavra está em forte contraste com os confusos pensamentos de homens não redimidos. Eu não sei como é que alguém que às vezes vai lá, procura uma determinada terapia e confia a sua alma a ideias, a teorias duvidosas, confusas. A alma é algo muito importante, é a nossa vida, nós temos que submetê-la à palavra de Deus, ao único que é reto, puro. E nós vamos ter tranquilidade da nossa vida, vamos ter paz quando nos submetemos ao Senhor, porque Ele vai tirar a poeira dos nossos olhos, Ele vai iluminar o nosso caminho, Ele vai tirar a obscuridade das coisas e vai mostrar exatamente o que é a vida para nós. John MacArthur ele diz isso, né? A gente às vezes submete a nossa alma, a nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente processa a homens não redimidos e que eles mesmos são cegos e incapazes de discernir a verdade e viver retamente. Davi prossegue: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Verso 9. Temor é sinônimo de reverência a Deus. A Bíblia, por excelência, ela nos ensina como adorar a Deus. Não é o cantor gospel, não. Não é o livro do cantor gospel, não. Tem livros bons, mas tem livros muito ruins. Mas a palavra de Deus, né, ela nos ensina a temer a Deus, a sermos exatamente reverentes como devemos ser. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Fala da perenidade da palavra de Deus. Marcos 13:31, Jesus vai dizer: tudo vai passar, mas as minhas palavras não vão passar. Quando nós tememos a Deus e nos submetemos à palavra dele, porque o tememos, porque o reverenciamos e porque o reverenciamos de fato como Deus, não abrimos mão de se não permanecer na palavra dele, você pode ter certeza de uma coisa: aquilo que ele prometeu para você, aquilo que ele planejou para a sua vida, vai permanecer, vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia para ele. Ela sempre prospera naquilo para o que ela foi designada. Como está lá o próprio Deus dizendo em Isaías, capítulo 55. Se você puder abrir a sua Bíblia aí.
versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus está dizendo, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a designei. Essa é a palavra de Deus. Quando a gente teme ao Senhor, isso traz um benefício para a nossa vida. Quando nós reverenciamos a palavra de Deus, isso nos dá condições de experimentar a verdade de Deus que ninguém vai roubar, porque ela permanecerá para sempre. Verso 9, Davi, ele vai dizer, os juízos do Senhor são verdadeiros, na segunda parte desse verso, e todos igualmente justos. A palavra de Deus é a verdade, a gente sabe disso. É justa, é santa, capaz de levar um homem a compreender e praticar exatamente o que é justo, reto, santo e verdadeiro. A Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida e o destino eterno de toda a criatura. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele reclama da igreja que a igreja é uma igreja carnal. E por que é uma igreja carnal? Como ele começa a dizer ali no capítulo 3 da primeira epístola dele aos Coríntios. Porque foi uma igreja que abriu mão de discernir espiritualmente, de conferir coisa espiritual com o espiritual, como ele diz no capítulo 2 anterior, versos 13, 14 e 16, abriu mão de ter a mente de Cristo, abriu mão de ter a palavra de Deus, trocando-a pela sabedoria humana. No capítulo 2, Paulo então vai repreender, desde o capítulo 1 ele está falando da excelência da pregação da palavra de Cristo, da pregação da cruz de Cristo. Capítulo 2 ele vai dizer, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, do Espírito, aquele que revela a palavra de Deus, e do poder que é inerente a essa palavra. Com que propósito? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O homem tem que pensar a partir da influência do Espírito Santo de Deus, que ele vai dizer no capítulo 2, verso 12, ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa igreja estava cega, carnal, porque abriu mão da palavra de Deus, não sabia avaliar o seu próprio pecado, não compreendia as coisas de Deus, porque abriu mão da palavra de Deus. Só a Bíblia, a palavra de Deus é justa, é santa, e quando nós vivemos a partir dela, nós passamos a viver sob a sua influência. Nós vamos ser capazes de julgar as coisas adequadamente, de ver a vida de uma forma correta. Isso é tão importante, isso é imprescindível, para que a gente não fique errando por aí. E aí, a partir do verso 10, a partir do verso 11, Davi, depois de fazer essa exaltação da palavra de Deus por meio dessas 6 características e os efeitos dessas características da palavra de Deus, ele vai dizer, eu me submeto a essa palavra. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa. Louvado seja o nome de Deus pela vida de Davi. Verso 10 ele vai dizer, por causa dessa palavra, Davi é capaz de dizer, eu não quero outra coisa. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Nada era mais desejável para Davi do que a palavra de Deus. Davi deixa-se admoestar pela palavra de Deus, ele se submete a ela.
Ele guarda essa palavra porque ele crê nessas recompensas. O grande problema, Martin Lloyd Jones, ele vai dizer isso no livro Depressão Espiritual. O grande problema das pessoas, até mesmo quem conhece a palavra de Deus, é crer. Não creem na palavra. O problema básico do homem é incredulidade. Está com a Bíblia aqui, mas é como se fosse mais um livro. E deixa de experimentar essas benesses, esses benefícios, essas recompensas que Davi diz aqui no verso 11. Davi, ele busca discernimento por meio das Escrituras. Ele faz essa oração aqui dando um depoimento. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Davi, ele está aqui sendo humilde, dizendo, olha, fora da palavra, se não fosse a palavra de Deus, eu não ia saber nem discernir os meus problemas, as minhas dificuldades. Então Davi, ele permite, veja o verso 13, que essa palavra demonstre quem ele é, revele os seus pecados. Quando ele fala aqui da soberba, verso 13, também da soberba. Quem é que diz que é soberba? Ou que pode cair nesse pecado? Guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Verso 14, Davi crê que a palavra o mantém diante de Deus. As palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Se você se alimenta da palavra de Deus, você transmite a palavra de Deus. Senhor, rocha minha e redentor meu. É por meio da palavra de Deus que nós podemos ficar de pé diante do nosso Deus. E esse salmo exalta essa suficiência. Davi, ele experimentou a palavra de Deus, por isso a declarou como norma para a sua vida. Da mesma forma, nós devemos crer. Creiamos nas Escrituras, na sua inspiração divina, no seu poder e na sua suficiência. E creia, meu querido, basta-nos a palavra de Deus. Basta-nos as Escrituras sagradas. Elas são perfeitas. Elas são suficientes. Há recompensas na palavra de Deus. Ela ilumina a nossa mente, os nossos olhos. Ela nos permite discernir a vida como nada mais nem ninguém é capaz, porque não tem o poder que há na palavra de Deus. Muito obrigado por permanecer aqui comigo por esse tempo. E agora eu quero orar por você, eu quero pedir pela sua vida. E minha oração especificamente é no sentido de que essa palavra, a palavra de Deus, com todo o seu poder, com toda a sua eficácia, ela possa penetrar na sua mente, possa ser luz para o seu caminho, que você tenha coragem de cumpri-la à risca, de se submeter a ela. Deixa ela entrar na tua mente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que nós precisamos prestar a Deus um culto racional. E que isso vai acontecer não nos conformando com o mundo, mas pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É o que ele vai dizer também na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, e no final do 5, dizendo que nós devemos levar a nossa mente cativa em Cristo. Foi por meio da mente que nós fomos enganados. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela veio justamente para redimir a nossa mente, impedir com que mais uma vez o mundo, o diabo, a nossa carne contaminada por nossa natureza pecaminosa, ela venha nos enganar.
Paulo, quando escreve o verso 3 da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer: receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não substitua as coisas simples, porém poderosas, vindas da cruz de Cristo, por qualquer outro ensinamento que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, porque bastam-nos as Escrituras Sagradas. Como diz a capa de um livro, nada além das Escrituras. Eu vou orar por você. Senhor, abençoa agora essa pessoa que está assistindo esse estudo, que o acompanhou e que, ó Deus, precisa andar na Tua Palavra, crer na Tua Palavra, para que possa experimentar os benefícios da Tua Palavra, como Davi disse. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É mais desejável do que o ouro, do que muito ouro. E é mais agradável do que o mel, do que o destilar dos favos. Quantas pessoas, ó Deus, estão tristes, estão embaraçadas com essa vida, vivendo um vazio, sem sentido de vida, porque estão com suas mentes, ó Deus, inundadas da sabedoria humana. Faze, ó Deus, com que nesta noite, ó Deus, por meio desse estudo, não levando em conta as limitações daquele que expôs a palavra agora, Deus, mas o poder que há na Tua palavra. Faze com que esta pessoa que está agora acompanhando este estudo e esta oração possa, ó Deus bendito, tomar uma decisão de encher a sua vida, a sua mente, o seu coração da Tua palavra, crendo, ó Deus, que ela não volta vazia e que cumpre sempre a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Abençoa aquele que está aqui comigo nesta hora, compartilhando esse momento de estudo e de oração. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por esse tempo. Louvado seja Deus porque nos deu esta oportunidade. E sempre que nos visitar no YouTube, no canal da nossa igreja, você estará causando em todos nós, da primeira igreja evangélica congregacional de Brasília, uma alegria imensa por podermos servi-lo com as nossas orações e com a meditação da palavra de Deus. Que Deus o abençoe.